As rodas da resistência nascem do asfalto. Mentiroso, caluniador e mentiroso. Maluquista, filhotes da ditadura. Todos encontraram na ditadura. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. Está no ar mais um Materializando a História. Aqui quem vos fala agora em áudio e vídeo é Rafael, psicólogo e psicanalista, amante da dúvida e um curioso das ciências políticas. Saudações, queridíssimos e queridíssimas! É um prazer inestimável estar aqui com vocês para mais um episódio do Materializando no Contrafluxo da Ignorância. E você que está curioso para saber quem é o Rafael, basta acessar no YouTube e ver essa beleza magnífica. Sejam bem-vindos, não vão pessoal. se arrepender, viu? Vocês não vão se arrepender. O cara é a beldade do Materializando a História. Saudações, senhoras e senhores. Eu sou o Osmar, o veinho, o tiozinho do Facebook. Tô a gatinha comunista. Tô aqui ainda sem bordão, eternamente sem bordão, mas com muito prazer de ter vocês novamente na nossa audiência. E hoje, meus queridos, a gente conta com a presença ilustre do jornalista Breiler Pires, que trabalha atualmente no El País e na ESPN Brasil. Aceitou muito gentilmente aqui o nosso convite para nos ajudar na reflexão de hoje acerca do mundo do esporte, da política e do entretenimento. Então, portanto, seja muito bem-vindo aí, Breiler. Opa, obrigado, Rafa, Cláudio, Osmar, pela recepção, pelo convite. Prazer em bater com vocês, mas ilustre é exagero. Sou apenas um humilde repórter, mas fico feliz com seu elogio nessa abertura. Espero que esse elogio inicial não se converta em alfinetadas no final. Nada garantido. Aqui é o mundo material, entendeu? As coisas vão do jeito que elas vão. Tá E certo. viu, Breiler, pro ouvinte nosso aqui que quiser conhecer um pouco mais aí do seu trabalho e tal, tem algum site ou rede social que você gostaria de deixar para quem quiser buscar saber mais do seu trabalho? Cara, minha rede social não é muito difícil de achar, porque também não é todo dia que a gente encontra um Breiler por aí, né? Então é só de procurar Breiler com 2 L's que eu tô nas redes sociais, mas hater eu tô dispensando, viu? Já tenho bastante, se for para xingar, pode ficar, não precisa seguir, não. Boa. Você que trabalha com o universo do esporte, ainda tem muito hater? Nossa, poxa, todo dia, cara. Até por coisas que a gente não fala, a gente recebe xingamento. Agora fizeram até uma brincadeira, né? Estão tentando eleger o pior jornalista de esportes do Twitter, né? Acho que até torcedores do Flamengo que puxaram. Felizmente não estou na primeira lista, mas aí apareceu uma enxurrada lá. Poxa, mas faltou o Breiler, esse cara aqui é um mala. Eu levo na brincadeira, tá? Não levo muito a sério, tá? Mas tem essa agressividade, é muito comum, ainda mais no meio do esporte, né? Do futebol, que envolve muita paixão. Sim. E antes da gente adentrar o debate de hoje, né? Vamos para os nossos agradecimentos e o toque da caixinha, né, Claudinha? E eu queria fazer um agradecimento aqui, já que a gente vai falar de esporte, de futebol também. Vou mandar um abraço, o Claudinho tá ligado, pro pessoal do Fute da Resenha, que a gente jogava bola antes do início da quarentena. Mandar um abraço pros caras aí, mó saudade de jogar bola com vocês. Tá toda molecada lá. O Claudinho também, que aparece direto, né, Claudinho? Às vezes que você não vai, viu? Eu quero complementar, porque eu sou o grande artilheiro da chácara que a gente joga. Se não fosse a pandemia, eu já estaria com mais de 1000 gols. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Né? Não tem gols a lá, Túlio Maravilha. Com certeza. Nenhuma idealização, é material mesmo. Então, quem jogou comigo sabe que o Romário é chinelo, Túlio chinelo, Pelé mais ou menos aí. Mas eu queria só dar um informe sobre as nossas redes sociais. O @amaterializando, você pode encontrar a gente no Twitter,
No Facebook, se você tem mais de 50 anos, por exemplo, como o Osmar aqui, você pode também acessar lá, Materializando a História, e você tem acesso aos nossos episódios, aquilo que a gente publica. E se você adorar o nosso episódio, o nosso podcast, você pode fazer uma doação de um singelo único dólar aí, né? Por conta do Paulo Guedes, a partir de R$5, você pode fazer uma doação mensal e fazer com que o nosso podcast deslanche, né? E a gente chegue em lugares que não chegamos ainda. Lugares nunca dantes navegados pelo podcast. Exato. Só fiquei decepcionado com essa Facebookofobia. Eu sou do Face também, gosto ali, faço piada de tiozão com meus sobrinhos. É isso aí, eu sou campeão disso aí também. Eu sou do Até Face pouco também. tempo eu tinha Orkut, ICQ. Maravilhoso. Internet de escada ainda. Meu casamento nasceu do ICQ, ele já não existe mais, mas ele nasceu no ICQ. Aí, ó. Sensacional. Tá Você vai vendo? deixar algum agradecimento aí, Osmar? Rafa, Perdão, acho que eu cortei alguém. Tá com um delayzinho. tá de Não, boa. O que você falou? Se eu quero deixar Agradecimento O Osmar vai deixar algum agradecimento, Cara, eu quero agradecer aos astros, eu quero agradecer ao meu horóscopo do dia, quero agradecer ao Dudu, que foi embora do Palmeiras, vai fazer um bem danado, não ver espancador de mulher no meu time, ou acusado disso, né? Não queremos ser processados, veja bem. Mas eu quero agradecer a galera que curte, que compartilha, que acompanha a gente, né? Tem bastante ex-aluno e aluno atual acompanhando e elogiando. Essa semana eu publiquei o nosso último episódio e um camarada do cenário do heavy metal lemense, que não está mais em Leme, mas do cenário do heavy metal, que é, em geral, um negócio assim reacionário e conservador ao extremo. Então, assim, mano, que da hora, vou acompanhar, porque o cara é progressistão, é de esquerda e tal. Então, um abraço pro Flávio. Flávio, tamo junto. Tomara que você esteja ouvindo o nosso podcast a partir de agora. Legal. E hoje, galera, o tema vai ser esporte, futebol, política, só polêmica. E para disparar a discussão aqui, Breler, ele estava pensando aqui com os meus colegas, né? Fazer um contexto histórico sobre o futebol e como o nosso atual presidente utiliza aí como uma ferramenta ideológica também, a ida aos estádios, né? E a pergunta que a gente pensou é o seguinte, que o futebol, no século XX, ele foi um elemento central, né, na constituição social e política brasileira, inclusive sendo classificado como o circo do povo brasileiro. O Getúlio Vargas contribuiu para a popularização do esporte e utilizou estádios para fazer festas de trabalhadores e pronunciamentos políticos. A ditadura militar instrumentalizou as vitórias nos mundiais, sobretudo no Mundial de 70, mascarar o período mais violento aí do regime. Já o Bolsonaro, ele frequenta estádios, deu até volta olímpica, veste camisas variadas aí, e faz questão de se reunir com dirigentes de times populares. E aí a pergunta que a gente encaminha para você, Bela, é como que você vê a relação do Bolsonaro com o esporte mais popular aqui do Brasil, né? Ô, Rafa, até eu gostaria de começar primeiro, né, por essa ideia que muita gente tem ainda de que o futebol é ópio do povo, né, que as pessoas, a política do pão e circo, que quem acompanha a Copa do Mundo, que torce para a seleção é alienado. Então acho que, e aí até é uma crítica à esquerda, né, que acho que muitas vezes desmerece o futebol e negligencia um campo que pode ser que tem um poder muito grande de alcançar as pessoas mais pobres, as pessoas que muitas vezes não têm acesso a uma discussão política mais sofisticada, mas podem entender muito bem uma mensagem contra o racismo, contra a homofobia, por meio do estádio, do clube de futebol. Então, acho que a gente precisa tentar desconstruir um pouco essa ideia, né? É óbvio que o esporte como um todo pode ser utilizado para distrair a população, para deixar, né, o povo alienado, mas, por outro lado, temos um
campo de construção de um pensamento a ser explorado. E acho que deixar o futebol de lado, né, ou pelo menos taxá-lo como uma coisa menor, como uma subcultura, é algo que faz com que a esquerda perca campo também, perca terreno justamente para a extrema-direita, que tem instrumentalizado ao máximo o futebol. Eu costumo dizer que eu nunca vi um presidente, uma autoridade pública no Brasil levar esse grau de instrumentalização do futebol. Igual como os ditadores, os presidentes daquela época utilizaram a seleção, principalmente a tricampeã mundial, como uma ferramenta de propaganda do regime, gostava muito de futebol. Até no vocabulário dele era muito comum observar paralelos, né, com o futebol. Ele conversava muito bem com o povo por meio dessas expressões boleiras. E Copa do Mundo, estádio do Corinthians, articulação política, mas a esse ponto o Bolsonaro, semifinal, Brasil e Argentina, e ele foi acenando, lá, o jogo hoje é muito elitizado, né, principalmente num torneio internacional como a Copa América, foi ovacionado, alguns vaiaram, mas com a bandeira do Brasil, e o cara ali como se ele fosse um jogador, como se ele fosse o Neymar, o Daniel Alves. Então, fora isso, né, essas aparições no estádio, no ano passado também, em Brasília, e com o ex-ministro Sérgio Moro, quando na semana em que o Moro foi devastado pelas denúncias do Intercept, né, o vazamento de mensagens. Então o futebol serviu para atenuar um pouco aquela crise. E essas utilizações, né, do futebol por parte do governo têm chegado ao ponto institucional, né, de um envolvimento de políticas, e aí não digo políticas públicas, mas políticas completamente acidentais e atabalhoadas, né, e convenientes para dirigentes que apoiam o Bolsonaro, como essa MP do futebol recente, né, numa articulação com o Flamengo, que tem demonstrado um alinhamento muito grande, não só ao governo Bolsonaro, mas também a outras forças da extrema-direita, como o prefeito Crivella no Rio, o governador Witzel. Então, é óbvio, não é exclusividade dele, essa instrumentalização, ele não inventou a roda, mas tem se aproveitado de que há um terreno livre, primeiro, pelo fato de a esquerda, ou pelo menos uma parte considerável dela, cagar para o futebol, não está nem aí, e também pelo fato de encontrar eco em muitos dirigentes e até muitos jogadores que o apoiaram, fizeram campanha para ele e seguem com o Bolsonaro, né, apoiando o governo, e acho que ele tem se aproveitado disso para tentar normalizar o seu governo, porque no El País, por exemplo, desde a campanha a gente qualifica o Bolsonaro como uma figura política da extrema-direita, como um ultradireitista, não como um cara conservador. Ele é um extremista. E como uma das formas de você suavizar o extremismo, ou pelo menos fazê-lo parecer normal, é abraçar o futebol, né? Ou pelo menos coisas que são muito populares, que a partir do momento em que uma pessoa vê o Bolsonaro vestindo camisa de clube, da seleção, no estádio, eles pensam, pô, esse cara aí é do povo, esse cara é gente como a gente. Então acho que ele tem sido muito esperto, né, e descarado. Pô, um cara que tem 7, 8 times de futebol, um cara que é torcedor de verdade, confiar num sujeito que veste camisa de Palmeiras, de Flamengo, um dia torce para o Palmeiras e um dia torce para o Flamengo, poxa, esses clubes ultimamente têm rivalizado, né, no Campeonato Brasileiro, uma rivalidade até
pesada e o cara não está nem aí, ele está utilizando mesmo e quem empurrando o goela abaixo. Então, acho que é preciso, para entender e confrontar, que forças progressistas também comecem a ocupar esses espaços e disputar com ele essa narrativa no esporte, principalmente no futebol. Vestindo tanta camiseta assim do time que tá em alta no momento, até parece que ele é do PMDB, né? Exatamente, o cara não quer saber. E ele se diz palmeirense, mas o cara também no Rio era Botafogo, os filhos torcem para o Vasco, cada dia com um, e é muito típico também da política que ele está fazendo hoje, né? Para agradar o Centrão, para aglutinar essas forças. E assim, pô, a gente. O Bolsonaro é um ignorante. A gente pode ter 1000 críticas, mas que o cara sabe jogar esse jogo e tem jogado de uma forma muito pesada, isso é indiscutível. Acho que a questão agora, o futebol deixa isso muito claro, né? Eu estou citando aqui, mas tem outros exemplos também. Pô, os evangélicos, as igrejas se tornaram palanques para essas forças muito pelo fato de não ter gente confrontando ali no dia a dia. Se você, nas favelas, por exemplo, até no Nordeste, o bolsonarismo começa a ganhar um eco justamente porque a esquerda tem focado, né, o seu olhar para usar uma expressão do futebol, para campos muito distantes do olhar popular. E acho que o futebol é uma expressão disso, né? A extrema-direita, né, com essa instrumentalização, tem usurpado símbolos e patrimônios nacionais, e um deles, inegavelmente, é o futebol. O Breiler, você quer falar, Osmar, ou não? Eu queria só contar um caos, posso? No Pode, sentido do claro. que o Breiler está dizendo. Eu frequentei a universidade no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Estudei em São Paulo, fiz história, né, na USP, e conforme o Breiler foi falando e conforme algumas coisas foram acontecendo na conjuntura do Brasil nas últimas semanas, no último mês e pouco, na real, eu me lembrei de uma figura que eu conheci na faculdade. Espera aí que tá passando uma moto, ó. Pista de corrida, minha casa. Eu lembrei de uma figura que eu conheci na USP, que estava estudando história na mesma turma que eu, que era pelo menos eu reputo como o famoso Vila Maria, da camisa 12 do Corinthians, da torcida organizada. Ele é fundador da Gaviões, depois de uma dissidência da Gaviões, acho que fundou a camisa 12 também. Na época ele era presidente da camisa 12. Eu nem sabia o nome dele, eu pesquisei o nome dele agora, enquanto o Breyer estava falando, porque foi sempre o Vila, né? Ô Vila, como é que tá a Vila? Tudo bem, Vila? Como é que tá o Corinthians? Não sei o quê. Eu sou palmeirense. Mas aí eu, né, no meio das discussões ali, faculdade de história, não sei o quê, politização pra cacete no debate e tal, bem menos do que a galera acha, porque tem muita gente de direita dentro da academia, tanto nas cadeiras de pesquisa e docência, quanto nos bancos universitários, mas muito mais gente do que a galera imagina. Aquela coisa de que na faculdade de humanas só tem bicha, maconheiro, orgia e comunista é mentira, na real. Mas o Vila é um cara de esquerda, né? Cláudio Faria Romero. Descobri, fiquei feliz. O meu colega de faculdade tem nome agora, não é só um apelido. E aí eu perguntava para ele, o Vila, mas caramba, mano, você fala aí, né, política, troca ideia sobre marxismo, troca ideia sobre o PT na época, né, não tinha o pessoal ainda, isso era em 99, 2000 mais ou menos, troca ideia sobre, né, a degeneração que tá rolando no PT, não sei o quê, mas, mano, a sua vida, seu ativismo, seu rolê inteiro torcida de futebol, o que você tá fazendo que você não tá na militância política? Aí ele me deu uma resposta que eu não esqueci nunca mais. E o que ele me respondeu se tornou muito palpável e material nessa conjuntura que nós estamos. Ele disse assim, mas quem disse que eu não estou na militância política porque eu estou na torcida? Pelo contrário, torcida é movimento social. Torcida é muito mais do que, torcida organizada, é muito mais do que meramente um grupo de pessoas que se reúne para adorar um clube de futebol. É a criação de uma identidade a partir de uma
de um costume, de uma tradição, de uma vivência popular, que é essa relação, né, dialética, que tem um pouco de alienação, mas tem muito de libertação com o futebol. Ele falou assim: eu produzo muito mais transformação política dentro da camisa 12 do que eu produziria dentro do PT, por exemplo, porque ele já tinha sido filiado ao PT também, dentro do PT. E aí, quando começou nessa conjuntura que nós estamos, né, em plena pandemia, uma situação de isolamento social, e a galera da periferia, das torcidas organizadas, das alas antifascistas das torcidas organizadas, é essa galera que apertou o foda-se, falou assim: mano, eu já tô me fudendo na pandemia, eu já não tô em isolamento social porque eu tenho que trabalhar para não morrer. Não tem condições de isolamento social minimamente digno na quebrada onde eu vivo. E essa galera foi pra rua para confrontar, porque eles não foram pra rua para fazer manifestaçãozinha. Eles foram pra rua para confrontar o bolsonarismo, para confrontar as manifestações de matriz e de matiz fascista que o bolsonarismo estava produzindo. Os caras foram para sair na mão, se necessário. E aí eu lembrei do Vila, eu falei: puta merda, é isso. E aí você dizendo, né, sobre essa questão agora, me remeteu à história do Vila. E, né, eu sei que ele provavelmente não vai ouvir isso aqui, mas queria mandar um abraço para ele. Foi uma das figuras que me ajudou a ver. Esse episódio. O Vila é massa. Me ajudou a ter uma visão diferente sobre futebol e sobre torcida organizada também. E como é emblemático, né, Osmar, que nesse momento tenha partido de torcidas organizadas um movimento de resistência e até um momento de certa paralisia das forças progressistas e de esquerda, né? Ninguém sabendo muito como lidar, não tem como fazer manifestação de rua. Os caras foram lá, se levantaram de um jeito até meio orgânico, né? Uma organização, obviamente, pela internet, mas muito, não é... Teve gente que logo que viu torcida organizada já tentou bater aquele carimbo, né? Olha aí os vândalos, os bandidos de torcidas organizadas. Mas, na real, esse movimento teve pouca adesão dos caras da velha guarda de torcida organizada. Porque as torcidas mesmo, elas não ficaram numa saia justa. Porque tem muito bolsonarista nessas torcidas organizadas. Caras que se identificam com os valores pregados pela extrema-direita, de violência, de resolver na bala, e que não entenderam, por exemplo, que uma das missões ou uma das vocações da extrema-direita é destruir movimentos como as organizadas, que primeiro são movimentos sociais e também movimentos que nasceram na época da ditadura militar, de confrontar o autoritarismo, de ser uma coisa até meio anárquica, de não ser subserviente ao poder. E, ao mesmo tempo, vários políticos da extrema-direita já pregaram pelo fim das organizadas, como o Major Olímpio em São Paulo, que o cara fez projeto de lei para aniquilar, para acabar mesmo, não ter mais organizada, taxando todo mundo como bandido e violento. Então, até isso mostra como falta um amadurecimento desse debate político, até mesmo dentro das organizadas, para mostrar para os caras: amigo, se a gente se alinhar isso aqui, é a nossa sentença de morte. Não dá para ser torcedor organizado e, ao mesmo tempo, não ser antifascista. Então, tem muita coisa que o futebol ajuda a não só amadurecer, mas também a levantar bandeiras que são negligenciadas pelo debate político convencional. Ô Breiler, eu ia perguntar uma outra coisa, só que você fez uma ponderação aí interessante, né, cara? Porque parece que eu andei lendo um pouco sobre futebol, eu gosto muito de... Na verdade, eu fiz um mestrado em História estudando indústria cultural. E eu fiz uma análise de música, de cinema, dessa produção de mídia especificamente. E por um senso, por puro senso, nada científico assim, eu achava que o futebol seria uma das últimas áreas que o capitalismo conseguiu abraçar de vez, sabe? Tipo, assim, ó, isso aqui é uma mercadoria mesmo. Porque isso aconteceu com o cinema, a partir da construção de Hollywood. Sim. Isso vai acontecer com a música a partir
da produção gigantesca dos Beatles, por exemplo, na Europa, a venda nos Estados Unidos também. No Brasil vai acontecer na ditadura militar essa intensificação da indústria da música, com o Roberto Carlos e um montão de gente, né? Mas o futebol parecia que era um lugar que não estava muito inserido nessa estrutura mercadológica mesmo, até o último fio de cabelo do capitalismo, pelo menos na minha sensibilidade. Porque ainda tinha muito amadorismo, aquele lance da paixão pelo time, do cara jogar 20 anos no mesmo time, do cara valorizar pra caramba quem são as pessoas que torcem por ele, ter uma relação com a comunidade também, né? E os patrocinadores também não tinham uma vontade muito grande de estar presente nos times. Só que agora, pelo menos o que eu vejo, né? Pelo menos dos anos 90 em diante, que eu acho que esse processo se intensificou a partir daí, pelo menos é o que eu acho, assim, vendo a grosso modo. Não, você tem razão. Aí parece que o capitalismo abraçou de vez, aí vem toda uma... eu sei, esse negócio é muito específico para a nossa cidade, para mim e do Rafa, aqui que nós somos de Araras. União São João foi um dos primeiros, se não o primeiro time, que é considerado time empresa. E isso é altamente valorizado na nossa cidade. Porque os caras falam, essa administração empresarial fez com que nós tivéssemos Roberto Carlos, lateral da seleção, que nós tivéssemos o Veloso, que nós tivéssemos um montão de gente e que a gente permanecesse na Série A do Brasileirão durante 3 anos seguidos, né? Então, tem toda uma perspectiva mercadológica em si. E aí o que eu queria tentar fazer uma reflexão aqui, né? Parece que, conforme o capitalismo foi abraçando de vez o futebol vira um espaço quase totalizante de entretenimento, né? É pouco o espaço que a gente tem para a luta política mesmo, de fato. Porque você mostrou para a gente que o futebol faz parte da sociedade como qualquer outra instituição social, como qualquer outra coisa. E, consequentemente, é um espaço de luta, né? É um espaço que tem que ser disputado, que a esquerda parece ter abdicado. Então, o que eu queria perguntar para você você acha que há um espaço para ter essas pautas sociais no esporte mesmo? E se tem, como é possível fazer isso? Entendeu? É uma pergunta que às vezes não tem muita resposta objetiva, mas acho que a gente está pensando em fazer uma reflexão. Não, cara, eu acho que tem muito espaço, muito espaço. Apesar de ser esse meio, como você falou muito bem, dominado por uma lógica mercantilista, desde a base, né, o moleque, o garoto que sonha em virar jogador, ele é tratado como uma mercadoria, como uma joia, o cara que vai dar render milhões para o clube no futuro. E a ideia dos clubes, né, a visão deles sobre jogadores é meramente comercial. O cara quer fazer dinheiro, que esse cara marque gols, mas que principalmente ele seja vendido e compense o investimento que o clube fez nele na base, né, durante o tempo em que ele estava em formação. Então a lógica é assim, e para manter essa lógica mercantilista, o esporte precisa invalidar ou pelo menos reduzir ao máximo o espaço de reivindicação política, porque isso leva à conscientização. Imagine um atleta, os atletas desde a base com consciência social, eles se entendendo não como uma futura estrela, mas como um trabalhador como outro qualquer. Cara, isso tem um potencial de gerar rebeliões, greves, manifestações que a indústria do esporte não quer comprar. Então, desde cedo, a gente vê na base jogadores sendo formados para ser máquina. O cara é formado para treinar, jogar e descansar. É só isso que ele faz. Concentração, fechado no mesmo ambiente, o convívio ali, não tem pessoas pensando diferente dele, é um ambiente muito masculinizado. Então isso faz com que muitos atletas sejam formados sem uma consciência política e o próprio entendimento de todo o processo que ele viveu. E a partir daí,
essas figuras que protestam, que levam um discurso político ao futebol, são sabotadas o tempo inteiro. Não só o futebol, mas ao esporte em geral. A gente tem na história vários nomes que tentaram se rebelar, ou pelo menos se mostraram como voz dissonante a esse meio bastante reaça que é o futebol, principalmente aqui no Brasil. Que o cara ele sofre retaliações de todo tipo. O Reinaldo, que foi um grande centroavante dos anos 70, 80, comemorava gols com o punho cerrado na época da ditadura. O Sócrates, na época da democracia corintiana, com Vladimir, Casagrande, mas ao mesmo tempo sofreram muito, né, por adotar esse tipo de perfil. E o Reinaldo, em Minas Gerais, ele sofreu uma campanha de difamação enorme, né, por causa do uso de drogas, e ficou marcado por isso, a carreira dele acabou. Mas é isso. E aí o cara que tá ali querendo virar jogador, ele olha para isso e fala: poxa, olha esses caras que levantaram a voz, que questionaram, o cara não virou nada, perdeu dinheiro, eu vou me meter nisso aí, ó, desculpa, mas não quero saber, não vou me meter a mão nesse vespeiro. E aí cresce, se perpetua essa rede de alienação, pelo menos por parte dos atores principais do espetáculo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem visto hoje grandes nomes do esporte remando contra essa corrente. Olha, nos Estados Unidos a gente tem o LeBron James, que é o principal atleta do país, o cara mais bem pago da NBA, de todo o esporte americano. O cara tá lá protestando contra o racismo, tá dizendo, levantando a voz o tempo inteiro, se posicionou contra a candidatura do Donald Trump na última eleição. A gente tem o Colin Kaepernick, jogador de futebol americano, que a carreira do cara acabou, mas ainda assim ele bancou, se ajoelhou na hora do hino nacional norte-americano em afronta ao Trump e a política racista das franquias da NFL. E a gente tem hoje na Fórmula 1, que talvez seja um dos espaços que sofreram esse processo de mercantilização e tomada do capitalismo antes de várias outras modalidades, o Lewis Hamilton, principal piloto da atualidade, que também protesta contra o racismo, tem um discurso político muito forte. E acho que isso desconstrói uma ideia que é típica da extrema-direita, que é o bordãozinho, né? Quem lacra não lucra. Poxa, esses caras estão com discurso político afiado, estão movimentando milhões de pessoas e lucrando mais do que nunca. São os caras mais bem pagos, estourando de ganhar dinheiro com patrocínio. São pessoas negras se posicionando em esportes ainda dominados por brancos, né? Pelo menos no aspecto gerencial. Então, cara, quando a gente vê esse tipo de coisa, né, mesmo que ainda sejam exceções, a gente entende que há sim um espaço para manifestações políticas e um espaço para gerar eco. Muitas pessoas, muitos fãs de Fórmula 1, de basquete, talvez não tenham uma politização tão recorrente no seu dia a dia, mas o cara vê o principal ídolo dele falando de política todo dia. Então, eu acho que tem sim, é preciso que a gente desconstrua alguns estereótipos e comece também a atacar essas redes de poder que inviabilizam posicionamentos e, principalmente, a conscientização dos atletas. O Hamilton até tensionou, né, Breiner? Tensionou e esgarçou mesmo. Acho que eu acho ele tão fera assim, cara, porque ele tem consciência da posição que tá e tensiona para demonstrar a irracionalidade dos companheiros de esporte dele que não se ajoelham, que são racistas. Os caras são racistas, tá ali, tá posto. E aí esse tensionamento acho que é justamente para esgarçar mesmo. Falar assim, ó, a partir de agora, o melhor piloto da história, porque é bem provável que ele se transforme aí no futuro, é negro, cara. E aqui nós estamos fazendo uma reivindicação política também, e vocês se viram. E o grande lance não vai mais dar para fingir neutralidade, né? Não dá. Não dá porque o Hamilton você não consegue mais.
Exatamente. O Hamilton faz de propósito para não existir esse campo da neutralidade na Fórmula 1. Porque ele vai lá e mostra, ele vai lá e cobra dos caras. Ele tá cobrando da FIA, por exemplo, né? Tá falando, ó, a gente precisa ter um posicionamento mais efetivo. Então o cara tá numa posição muito boa, porque o cara é líder aí da Fórmula 1, tem 6, 7 títulos de Fórmula 1, e o cara aproveita disso para fazer esse grande choque. E a gente tem tido, é o que tem repercutido ultimamente, mas historicamente o esporte sempre teve esses nomes, né, que se manifestaram politicamente. O John Carlos e Tom Smith na Olimpíada, na Alemanha, que os caras mandam o Pantera Negra. Cara, aqui no Brasil citei Sócrates, né, Democracia Corintiana, Reinaldo. São várias figuras. Sim, Muhammad Ali, que também arcou com esse ônus, né, de ter a carreira sabotada para não abrir mão dos seus ideais. Então eu acredito sim que o esporte é um campo imenso, né, um campo muito vasto de exploração política. É preciso, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente começa a entender todo tipo de movimento que cerca o esporte como um movimento social. E acho que é isso que falta. Uma torcida organizada é um movimento social. Um sindicato de atletas que existem e precisam da participação mais ativa dos atletas. A maioria dos sindicatos são comandados por ex-jogadores. O cara não sabe ali qual é a demanda atual, o que o trabalhador está vivendo no dia a dia. Então, a partir do momento que a gente conseguir levar isso para a base, conseguir furar essa bolha dos dirigentes, né, que são a representação da elite, a representação máxima do capitalismo, acho que a gente tende a ter mais Hamiltons, mais LeBron James, mais Kaepernicks, porque é um movimento que você não consegue parar justamente pelo fato de ser político. Até porque, pensando no futebol, né, Breiler? O que aparece pra gente, assim, essa coisa do jogador como celebridade e tal, é só a pontinha ali do iceberg, né? Tá cheio de pesquisa que mostra aí que a maioria dos jogadores com cadastro na federação, pelo menos aqui no Brasil, né, recebem, assim, um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos e tal. Chega, assim, a 75% dessa massa, né? E cara, eu trabalho no meio do futebol, né, há mais de 10 anos. Eu tentei ser jogador de futebol lá em Minas, né, jogando futebol de várzea. Eu acho que jogador de futebol é uma das piores profissões que a gente tem. Porque muita gente vai pensar, pô, como assim? Jogador de futebol é o sonho de todo mundo. Mas, cara, a partir do momento em que é um sonho, esse cara não pode se frustrar. Esse cara ele não tem a opção de não realizar, porque ele vai ser visto como um fracassado, o cara que não investiu, perdeu ali a infância, a juventude, deixou de estudar para apostar nessa carreira que é muito incerta, é totalmente informal. Cara, muitos desses jogadores, o cara tem contrato ali de 3, 4 meses, e muitos nem recebem. O cara depois, como não tem carteira assinada, não tem vínculo nenhum, não consegue ter acesso ao seguro-desemprego, não se aposenta, porque o jogador de futebol, o cara consegue se aposentar se ele juntar uma fortuna, né? O cara que consegue ter salário de 100, 200 mil reais, se ele tiver uma consciência, ele faz um pé de meia para viver o resto da vida. Agora, esses caras que ganham R$ 1.000, às vezes menos de um salário mínimo por mês, e sem a garantia de que vão trabalhar o ano inteiro, é uma vida muito sofrida. É uma vida na maioria dos casos, de escravidão contemporânea. O cara trabalha ali basicamente para pagar as contas e iludido por essa ideia. Cara, pô, uma hora eu posso assinar um contrato aqui com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras e mudar de vida, mas isso chega para a minoria. Então eu sempre faço questão em matérias, né, de desconstruir um pouco essa ideia de que o futebol é só glamour, dinheiro, porque essa faceta sombria é muito cruel e deixa muita gente pelo caminho, né? Imagina um garoto que deixou de estudar, ficou afastado da família, sei lá, alguns saem de
casa com 12 anos, ficam até 18, 19, morando em concentrações. Esse cara tem uma vida que foi ceifada, né? Ele perdeu. O Neymar, por exemplo, muita gente critica. Pô, o cara tem esse dinheiro, joga no PSG, mas está lá se esbaldando em balada, não tem consciência. Poxa, mas o Neymar, desde 10 anos, ele vive em torno dessa ideia de ser o craque, de ser a estrela. E para isso ele teve que abrir mão de muita coisa. E o principal foi a fase em que ele tinha para errar. Pô, o Neymar, essa fase que ele está fazendo cagada agora é uma adolescência tardia que ele não teve, né? Porque o cara ficou só trancado em concentração, viajando para disputar campeonato. Então, imagina, o Neymar virou, pelo menos. Poxa, tem gerações da... E é difícil. Cara, e eu critico o Neymar também, mas por outro lado, eu tento entender por que isso acontece. Acho que isso é mais importante do que a gente bater e atacar o Neymar. Porque a gente tem uma fábrica no futebol de desilusões, de gente que fica pelo caminho. Então, se o Neymar chegou, imagine o cara que chegou ali com 20, 22 anos, sem clube, só jogou em time pequeno, é obrigado a parar. O que ele vai fazer da vida? Ele não vai tentar estudar, mas geralmente são de famílias muito pobres. O cara não consegue achar um caminho. Muitas vezes, tem vários casos, né, de gente que entra em depressão mesmo, não consegue levar uma vida longe do futebol porque foi aquilo que ele viveu a vida inteira e não vingou como esses grandes craques. Viu, Breiler? Aproveitando aí que você tocou nesse assunto, eu gostaria de encaminhar já uma pergunta. A hora que o Claudinho estava falando, me lembrou. Vocês estavam falando assim da mercantilização do clube, ver o jogador ali como um produto já desde muito cedo, né? O quanto isso vai agravando. Eu fiquei pensando o seguinte, você que está na área assim também, nesse ramo, do jornalismo esportivo. Como você vê o papel da imprensa nisso, na formação dessa imagem? No seguinte sentido, me parece que até aí meados de 70, 80, o protagonismo assim dessa narrativa era mais dos clubes, né? Eu não sei se isso também tem a ver, é só uma hipótese minha, com o avanço do neoliberalismo também enquanto um discurso ideológico, dominante e tudo mais, que focaliza muito no indivíduo, né? E aí, depois de meados de 80, a gente começa a ver o protagonismo mais do atleta do que do clube. Tanto é que, assim, todo o nicho de marketing, de produtos, é muito mais vinculado ao atleta, à figura do atleta, do que à organização ou à agremiação. Até me veio um episódio emblemático quando o Neymar... acho que ele discute com o Dorival Júnior, que o Dorival Júnior tinha escalado um outro jogador para bater o pênalti, e aí ele vai lá e bate boca assim na frente de todo mundo com o Dorival Júnior, meio que fica humilhado ali o Dorival Júnior, e criou-se esse debate, assim, até que ponto, porque como ele era visto como essa joia, com esse grande patrimônio ali do Santos, como é que a gente vai bater de frente com o garoto e meter o dedo na cara da hierarquia dele ali, do técnico, né? Então, como que você vê também a imprensa, o papel da imprensa nesse circuito todo aí ideológico, enfim, mercadológico, porque a gente vê o quanto há diferenças de linha editorial entre os programas, assim, por exemplo, você assiste o programa do Neto, é um tipo de abordagem do futebol totalmente diferente, por exemplo, que a ESPN Brasil faz, que outros canais fazem. Então, como que você vê isso, cara? Deixa eu dar uma complementada também. Eu também enxergo exatamente isso que o Rafa disse, mas parece que esses programas que o Rafa citou, né, eles enxergam muito o futebol só como entretenimento, cara. Até quando eles vão falar da Covid-19 aí, da volta do futebol, os caras ficam assim, não, a Covid é uma coisa, o futebol é outra. Então o futebol tem que voltar. Cara, mas como assim a Covid é uma coisa e o futebol é outra, né? Que mundo que é? É um mundo platônico, né? Onde a Covid está no mundo, sei lá, intelectual, ou o mundo das doenças, né? E as pessoas estão no mundo sensível. Só pode, cara. A Covid é coisa de vocês, da imprensa. No mundo ideal.
É bom pensar no mundo ideal, né? Da idealização de um Olimpo inalcançável, Ah, assim, que é esse lance da glamorização, que tem a ver com o que o Rafa estava falando também. Você percebe que a ideologia total. opera aí, né? Sempre nesse binarismo, nessa separação. Então, não é política, é futebol, não é pandemia, é futebol. Então, a gente vê. Quando é muito assim, é certeza que a ideologia está operando ali na sua forma mais pura. Mas, enfim, vamos. Não, mas essas pessoas do futebol não têm ideologia, eles são apolíticos. é. Ah, A gente escuta muito isso. Mas o Rafa, é interessante que enquanto você estava falando, né, desse episódio do Neymar com o Dorival Júnior, eu lembrei do René Simões, que foi o técnico que na época, né, disse que nós estamos criando um monstro, né, sobre o Neymar. E o René Simões, agora durante a pandemia, ele tá com vários discursos de, pô, não, precisa voltar ao futebol. E ele foi infectado pelo coronavírus, falando, olha aqui, eu já tô 100% recuperado, vamos abrir e tal. Só que o René Simões falando, né, em programas de esporte como uma figura do meio, mas o René Simões hoje é um empresário, o cara tem rede de restaurantes, e a partir do momento em que a gente reproduz falas do René como sendo um cara do futebol e desconsidera esse lado dele, essa outra faceta de empresário, olha, a gente não está contribuindo para uma discussão justa, né? Para uma discussão que consiga aprofundar. Por que um cara como o René Simões vai querer? Um cara até muito. Um cara estudioso do futebol, sempre muito antenado com as novidades, com esse tipo de discurso. E aí a gente vai ver, é empresário e até fez uma fala muito infeliz, né? Falando que ele tinha amigos que estavam batendo em mulher porque não aguentam ficar mais em casa, né? Relativizando completamente essa história da violência machista, né, contra a mulher. E aí eu acho que a frase dele se volta contra ele, né? Criamos o monstro René Simões, que é o intelectual do esporte que vai ali dar o seu veredito sobre o que deve acontecer ou não. Então, esse exemplo do René mostra muito como se existe no futebol essa tentativa de despolitizar, de higienizar o ambiente, na imprensa é a mesma coisa. As mesas redondas, os programas, por mais que existam abordagens diferentes, andam todos praticamente na mesma esfera, que é na esfera de buscar audiência, o clique, de fazer com que esse negócio seja sustentável de alguma forma e com que isso se pague. Então, a discussão que a gente está fazendo aqui, por exemplo, seria inviável num programa hoje de TV, porque os caras vão falar, não, isso aí não dá audiência, o cara em casa ele quer saber quem vai jogar, quem que o clube está contratando, se vai chegar ou não é outra história, mas ele quer saber, é o dia a dia, né? Então, isso faz com que o nosso trabalho seja muito ingrato também, ou pelo menos o trabalho de quem entende o futebol como algo muito além do campo, de buscar. Cara, que é praticamente impossível, por exemplo, a gente tratar do futebol, né, como ele realmente é, sem ter um tempo para ver como o desdobramento. A gente não sabe se essa MP do futebol foi só uma coisa para agradar o Flamengo e para servir aos seus interesses, ou se realmente vai fazer com que os clubes brasileiros finalmente se unam. Mas a gente só vai saber disso daqui 2, 3 anos. Então, você, o Cláudio e o Osmar, que são da história, né? A gente tem o tempo da história e a gente tem o tempo do jornalismo. E o tempo do jornalismo é o imediato, é o agora. E nem sempre, trabalhando nesse tempo, nessa rotação, a gente consegue ser fiel aos fatos. Eu gosto de citar isso também no caso do Corinthians campeão paulista de 77. Na época, o Corinthians vivia um jejum de 23 anos, precisava ganha daquela forma, com o gol do Basílio. Mas a gente só vai ter a dimensão do que significou décadas depois, que o corintiano olha para trás e fala, poxa, esse título foi do caralho mesmo, olha o que significou. O Corinthians voltou a ganhar
A partir dali surge a democracia corintiana, era Sócrates, pavimentou todo esse caminho, né, que o Corinthians viveu nos anos 80. A mesma coisa com o Flamengo, um título estadual para o Flamengo em 78, o que poderia significar? O Flamengo é um time nacional, né, de torcida gigante, mas naquela época, quando ganhou do Vasco com aquele gol do Rondinelli, o Flamengo vinha sofrendo, né? A geração do Zico não estava até ganhando uma certa fama de pé frio, não conseguia vencer o Vasco nos confrontos regionais, mas a partir daquele título, os caras ganham confiança, o Flamengo consegue conquistar 3 títulos brasileiros em pouco tempo, campeão da Libertadores, campeão mundial. Então hoje, quando o torcedor rubro-negro olha para trás, ele fala, poxa, aquele título, sem aquele título talvez a gente não viveria o Flamengo do tamanho que é hoje. Então no jornalismo a gente não tem esse tempo para interpretar os fatos, porque o futebol também, por mais que pareça, ele não é imediatista. Tem coisas que você só vai saber depois de passar, esfriar com calma. Uma análise de futebol geralmente é melhor no dia seguinte, que você já conseguiu ter ali um outro lado. Então, infelizmente, no modelo que a gente tem hoje de jornalismo esportivo, a gente deixa de lado várias dimensões do esporte, e sobretudo essa dimensão política que precisa ser entendida, e o torcedor, por exemplo, precisa compreender que sem a participação ativa no dia a dia político do clube dele, dificilmente ele vai conseguir interpretar o que acontece no campo, porque tudo aquilo, fracassos ou vitórias, são fruto de decisões políticas, de articulações que acontecem nos clubes, e é por isso que a gente vê casos como o do Cruzeiro, por exemplo, um clube gigante que foi esfacelado por gestões irresponsáveis, mas de um clube que praticamente não tinha oposição. Os caras estavam fazendo contrato de gaveta, gastando o que podia e não podia, pagando 200 mil reais para dirigente, e ninguém contestava. Não tinha os clubes são geridos por essas castas, né, por essas elites. Então, nós da imprensa, né, contribuímos certamente para essa rotina de uma certa alienação de torcedores e por não conseguir aprofundar o esporte como ele realmente merece. Materializaners, estamos de volta para o segundo bloco com o Breiler aqui ajudando a gente discutir um pouco, debater um pouco, elucidar um pouco a realidade com a gente, falando um pouco de esporte e política. E agora eu queria falar um pouquinho de um momento que é muito importante, acho que para o nosso podcast. A gente, desde das origens aí, que foi o ano passado, que a gente comemorou um ano recentemente, a gente tem batido muito pé em 2013, que 2013 foi o início de um movimento que não se concretizou, ou pelo menos ele não terminou, vamos pensar assim. Ele tem muito a acontecer. Mas o Breiler disse um negócio muito interessante que eu gostei e eu compactuo muito no começo, quando ele fez uma análise do Neymar, que foi quando ele disse que ele prefere fazer uma análise do fenômeno, não no fenômeno em si bom de bola, mas do fenômeno de como esse jogador se projeta, do que, na verdade, criticar logo de cara, condenar o cara logo de cara, ou valorizar logo de cara. E acho que isso é também uma função muito dos cientistas sociais, né? Que adora fazer análise de fenômeno, porque os fenômenos, a gente analisando ele na sua totalidade, dá mais garantia para a gente tentar intervir na realidade com mais precisão. E pensando nisso, Breno... Desculpa só fazer um parênteses. E a gente foge do discursinho moral, né, velho? Isso é fundamental. Exato. Do mocinho do bandido e pá, enfim. Sai do lance dicotômico que o próprio Breiler também comentou, né? Da gente tentar ver a totalidade mesmo desse fenômeno em si. E 2013 foi um fenômeno, né? Foi um fenômeno que a gente debateu em muitos episódios aqui para tentar entender o que causou isso, né? Para entender que 2013 foi um sintoma de algo da nossa sociedade que foi construída no passado, que
que teve uma construção no passado e que levou a tudo que a gente conhece. E aí, tudo começou, a gota d'água, na verdade, veio muito próximo à Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, foi na Copa das Confederações em 2013, bem próximo a isso, né? E pensando nisso, eu queria tentar saber um pouco do Breiler, que é um jornalista bastante importante, que tem um trabalho fundamental nisso, de qual é a centralidade do futebol a partir de 2013. Como que você enxerga isso? Como que você enxerga o futebol, o esporte em si, ou as Olimpíadas, que também tem que vem num período anterior, e como também que o futebol contribuiu, mas como que o futebol mudou um pouco de cara pós 2013? Acho que não foi só a sociedade que mudou de cara como um todo em 2013. Acho que como o futebol faz parte da sociedade também, ele também modificou. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, como que você enxerga isso? Posso só adicionar um comentáriozinho na sua pergunta, Cláudio? Claro. E pôr nessa pauta também, pensando só o futebol, o 7-1. 2014. Efeito que teve no futebol. Não só no futebol, né? Parece que é o início de tudo. Você falou do sintoma, né? É algo traumático. Né? O trauma e o sintoma caminham muito juntos, né? Foi bem, enfim. Bem lembrado. O Cláudio levantou a bola do fenômeno, a gente não pode deixar de lembrar Ronaldo Fenômeno, né? Que na época das manifestações, do pós-eleição, vestiu camisa, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. E onde está Ronaldo Fenômeno? Qual a participação dele hoje no debate político? Eu me surpreendi com o envolvimento político dele, porque é raro, né? A gente vê jogador se envolvendo no debate político, me surpreendi positivamente, ainda que pro viés de direito, falei, pô, imagina, é um ator político, quem sabe esse cara vai se candidatar. Esse cara, de repente, sumiu, não falou, não veio nem fazer um meia-culpa, olha, vacilei ali, o Aécio, uma escolha equivocada. Então isso diz muito de um oportunismo, né? E o Ronaldo, ele virou um empresário e tal, o cara é bem sucedido nos negócios pós-carreira, mas é um cara muito, para mim, dois dos maiores oportunistas do Brasil na última década são Ronaldo Fenômeno e Sérgio Moro. Acho que essa disputa aí é de ver quem tem o maior faro de gol, né, que só quer ali de chegar para completar para o gol. Mas feita essa alfinetada, acho que 2013 realmente foi muito emblemático, porque eu estava cobrindo a Copa das Confederações e a primeira manifestação que eu topei foi lá em Salvador. Eu estava cobrindo um jogo lá, se não me engano, da Itália. E aí no caminho para o estádio eu já não eu estava indo a pé para o estádio, aí eu parei no meio da manifestação e uma coisa muito louca ali de gente com vários tipos de cartazes e contra não sei o que, reivindicações dos mais variados tipos e gente muito aleatória, que não tinha assim movimento social, mas a maioria era estudante, gente que estava ali no embalo, e realmente parecia uma coisa também não tinha realmente um envolvimento partidário ou muito ideológico. Em 2014, eu também topei com manifestações, cobri, mas ali já era uma coisa mais diferente. Ali já você sentia que tinha uma galera já liderando uns discursos mais reacionários naquele meio, embora parecesse algo anárquico também. Então, de 2013 para 2014, eu consegui sentir, né, que o movimento já tinha sido instrumentalizado e principalmente por uma galera mais de direita, né? E tanto é que em 2015 vem o MBL com toda a força, né, se juntando ali com o movimento Vem Pra Rua. Então eu acho que ali, cara, a Copa foi o sinal mesmo de que tinha algo de errado. E eu
endosso totalmente a narrativa de que a cobertura da imprensa contribuiu para a demonização do PT, dos governos de Lula e Dilma, até para nublar um pouco o legado social que eles deixaram. Mas no aspecto de Copa do Mundo e Olimpíada, esse é o calcanhar de Aquiles, cara. Acho que aí realmente governos ditos progressistas e de esquerda deixarem acontecer o que aconteceu na Copa do Mundo e Olimpíada é de fato indefensável, porque na Copa a gente viu, cara, um governo que se abriu completamente aos caprichos e aos desejos de cartolas da FIFA, que naquela época já eram investigados, Ricardo Teixeira com várias denúncias de corrupção na CBF, e ainda assim, por esse projeto de querer fazer acontecer, e vamos lá, a Copa das Copas, a gente viu, né, que o produto final de legado praticamente para o esporte, muito pouco, né, e o que tem de estrutura ou foi abandonado ou foi elitizado. A gente tem aí os estádios novos que hoje excluem pessoas pobres do espetáculo, né? Criaram essa categoria do torcedor gourmet, do torcedor cliente, isso um movimento que também reproduz, né, o que aconteceu na Europa, mas num país como o nosso, né, que ainda tem extrema pobreza, que a maioria dos torcedores vem das camadas mais desfavorecidas. Então, acho que se houvesse realmente uma visão do governo de que esses eventos não só deixassem um legado, mas servissem para explorar esse potencial do futebol e do esporte como um movimento de massas, teria sido muito diferente. O modelo utilizado não seria o que o governo fez foi simplesmente replicar, né, uma conduta que ele tinha no tratamento político do dia a dia do Congresso. Mas, poxa, você está lidando com o FIFA, com o Comitê Olímpico Internacional, os caras só querem ganhar dinheiro, depois vão embora e não estão nem aí para o que acontece no país. Então, dependia do governo essa visão mais progressista. Opa, temos nude, quase nudes aí. Não é shorts, é shorts. É shorts. É o shortinho de jogar bola. Parece aquelas orbas de antigamente, né? Não, ó, vou me defender aqui, ó. Vou me defender, ó. É um shortinho, ó. Aqui, ó. Rapaz. Shortinho da Nike. Essas pernas aí, Claudinho, dá vergonha. A minha sorte é que a imagem do Cláudio aqui pra mim é totalmente apagada, então eu não vou conseguir dormir à noite. O Karl Marx ali atrás ficou até constrangido. O Karl Marx ficou até liberal. Mas, então, e aí eu acho que realmente isso, para mim, né, que sou uma pessoa de esquerda e acompanhei muito de perto, né, a realização desses mega eventos no Brasil, foi algo muito decepcionante. Porque eu realmente acreditava, não alimentava essa síndrome de vira-lata, que o Brasil, países subdesenvolvidos não podem pensar em organizar esse tipo de evento, mas eu acredito que era possível, pela força que o governo tinha naquele momento, de se tocar e de ser mais firme em relação aos caprichos de FIFA e Comitê Olímpico Internacional. E acho que isso, de certa forma, né, essa desilusão com o rumo que a coisa tomou, ajudou a potencializar aquela revolta que foi, sim, insuflada, né, por setores da mídia, mas em boa medida tem também essa ideia de que a Copa ajudaria simplesmente a perpetuar, né, quem já estava, os setores econômicos que enriqueceram, né, as empreiteiras, fazendo estádios, obras viárias, e não em melhorias para o esporte ou para a população. Então, como um elemento catalisador, acho que Copa e Olimpíada tiveram, sim, um papel determinante nos desdobramentos políticos que a gente vive até hoje, principalmente para esse ocaso dos governos petistas. Só uma referência, Osmar. 2 balas de prata aí também na Copa, né? A lei da Copa, que é uma aberração, né, cara, para a autonomia do próprio país. Isso é um absurdo, cara, o que aconteceu.
e a lei antiterrorismo também, que sai disso, né? São essas duas coisas que, Exato. poxa, parece que são coisas que a direita liberal, entreguista faria, não um partido considerado progressista, né? Não, então, e Eu acho ia que falar exatamente disso. Só complementar, Bregler, rapidinho. Eu ia Não, vai falar lá. exatamente disso. Que era a lei geral da Copa e a repressão aos movimentos ali, que vai desembocar na lei antiterror. E aí, o que eu quero falar para complementar isso que o Claudinho falou, é que isso tornou claro, né, que você formulou isso como, né, qualquer governo liberal fazia, que na real, o que estava em jogo ali não era um projeto político. O que estava em jogo ali, quer dizer, não é um projeto político popular. O que estava em jogo ali era um projeto político de business as usual, né, esses grandes eventos potencializando uma cadeia de negócios internacional, dentro e fora do esporte, porque potencializa por dentro do esporte, marketing esportivo, transação de atletas e material, blá blá blá, etc. Por fora do esporte, né, os patrocinadores e os negócios que envolvem o evento em si, que podia ser um mega festival de música, mas era um mega evento esportivo. E também os interesses fisiológicos internos compunham uma base de apoio importante para os governos do PT na época, o que vai ficando cada vez mais claro que, apesar de, sim, a gente reconhece os elementos de avanço que aconteceram, né, era petista e tudo mais, beleza, não é isso que está em discussão, mas que havia, sim, um modus operandi, né, uma forma, uma prática política institucionalizada, fisiológica, que não diferia quase nada daquilo que era a tradição política da relação do Estado brasileiro com o mercado, que é essa relação patrimonialista, essa relação privatista e essa relação de o Estado ser um impulsionador do interesse privado através do uso do recurso público. Que aí a gente vê as Odebrecht da vida, as construtoras, e obviamente um processo de superfaturamento na construção desses estados, que é um negócio aberrante. Sim. É uma coisa de você ver o orçamento inicial ser, sei lá, 300 milhões e o negócio bater na casa do bilhão. Arena Corinthians. Então, exato. Mas também estádios públicos. Né? O que fizeram no Maracanã também é um negócio, uma aberração. Sim, um crime. É emblemático que a Dilma, na abertura da Copa, tenha sido ofendida na Arena Corinthians, né, no Brasil e Croácia. E quem estava no estádio era a elite da elite, porque o ingresso foi um absurdo, né, para a abertura da Copa. E Itaquera, cara. Itaquera, que já foi um grande reduto petista ali, que o PT ajudou a levar grandes avanços por meio de programas sociais. Mas a Copa foi para essa galera, foi para um cara coxinha ali que nem sabe o que é futebol, estava ali só pela festa, para aparecer com o copo da Copa, para fazer coleção, para aparecer em telão. Então, fazendo selfie na hora do pênalti, né? Tinha uma cena pitoresca, assim, de uma moça batendo selfie na hora de um pênalti lá. E é isso, cara. Então, eu acho que o cara, por mais leigo que seja o torcedor, o cara vendo, pô, a Copa no meu país e eu tô longe, eu tô distante dos craques, de tudo. Cara, na Granja Comaria, eu lembro, eu cobri a seleção na Copa de 2014, a Granja faz divisa com um condomínio de luxo lá em Teresópolis. E ali, cara, eles criaram tipo um corredor que os jogadores confraternizavam com os torcedores, tiravam fotos, selfie, e era o único momento de conexão, né, dos jogadores com a torcida, fora dos estádios. Cara, e para chegar nesse lugar, você precisava entrar no condomínio. Então, era só gente rica que tinha acesso aos jogadores, e o que estava rolando é que moradores do condomínio estavam vendendo senhas para as pessoas entrarem e tirar foto. Burguês não perde oportunidade de negócio mesmo, né, velho? Eu vendo aquilo ali, cara, eu pensando,
poxa, cara, não é possível. E aí me veio na cabeça, e a gente num governo de esquerda, progressista, essa Copa de bandeja entregue justamente para as elites. Então, cara, São Paulo é uma aberração tão grande, ter a abertura, o estádio do Corinthians, porque isso não precisava. Pô, São Paulo precisa de abertura para quê? Pô, fazia abertura, encerramento no Maracanã, tá tudo certo, mas por um capricho ali clubista e político também do Lula com o Andrés, vamos construir um estádio em Itaquera. Cara, se houvesse ali uma visão, não, um estádio que fora vai ter um equipamento popular, quadra, beleza, pô, tem uma... Cara, não tem nada, não, é só um estádio, um gigante de concreto ali, um vazio. O Corinthians está pagando essa conta até hoje, vai continuar sofrendo para pagar. E, cara, o símbolo da pequena política foi a construção desse estádio, uma articulação que não tinha ali um bem comum. Então, acho que nesse aspecto, cara, eu acho que daqui 20, 30 anos, quando você for falar se tivermos novamente um governo de esquerda no país, é preciso olhar para trás e principalmente tirar como exemplo tudo que foi feito, né, para a Copa e Olimpíada no país, para não se repetir, cara, porque realmente foi um misto de desilusão com um crime contra um patrimônio, né, cultural que é o futebol no país. Viu, Breiler, você falando da elitização aí, eu não me esqueço do Juca Kfouri comentando na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, porque hoje em dia tem esse debate, tem gente que ainda não aceita muito esse conceito de racismo estrutural, né? E aí eles pegaram a foto de Salvador, do estádio lá em Salvador, eu não lembro o nome do estádio agora de cabeça. Salvador, se não me engano, é a cidade mais negra do Brasil, né? Genitor de 70%, 80% da população é negra. E o mosaico, assim, do estádio todo branco, no jogo da Copa do Mundo ali. E o Juca Kfouri comentando isso, cara. O quanto, assim, as coisas estão entranhadas, né? O racismo estrutural, a divisão de classes, a desigualdade no Brasil, e ficou emblemático isso. O estádio, majoritariamente, praticamente inteiro branco, a cidade mais negra do Brasil, assim, plena Copa do Mundo. Exato. E hoje, né, ainda eu lembro, cara, na final da Copa América do ano passado, eu estava no Maracanã, e o setor de imprensa fica muito próximo de alguns camarotes, né? O lugar, os caras pagaram mais de R$1.000 para estar ali na final, alguns ganharam de empresas, né? E na hora que saiu a renda foi um negócio absurdo, cara. Eu acho que é a maior renda da história do futebol brasileiro. Não sei se 36 milhões num jogo só. E a galera aplaudiu. O cara batendo palma. Ah, que legal! A torcida do Palmeiras faz isso, cara. Eu já fui no estádio, eu falei, meu Deus, isso é absurdo, velho. Absurdo. Não, eu sou contra a violência, total, mas nesse caso tem que ser a favor. Não dá pro cara que tá no estádio aplaudir renda. Não dá, velho. Então é muito. E o cara tá aplaudindo ali, poxa, olha aí, eu estou ajudando a financiar confederações corruptas, e é o mesmo cara que tá na rua, na rede social, gritando contra a corrupção. Então, cara, e infelizmente, parte dessa elitização recebeu a chancela do governo e, infelizmente, de governos progressistas. Sim. E viu, a questão que eu tinha colocado, adicionado na do Cláudio lá, acabou passando batido. Eu vou até reformular ela, do 7-1. Porque assim, na psicologia, né, na análise, a frustração, ela tem uma importância muito grande no nosso desenvolvimento, né? Lógico que na sua medida ponderada, digamos assim. E assim, pensando em frustração no campo do futebol, o 7-1 foi o ápice. Não sei aí como que você cobriu, se você cobriu um pouco desses bastidores da CBF após 7-1. Você acha que a gente aprendeu algo ou desenvolveu algo estruturalmente no futebol brasileiro depois do 7-1? Cara, a gente aprendeu que o Maracanaço não é um vexame, que aquilo ali perto do 7-1
não é nada. Aquilo lá foi uma derrotinha. Pô, e realmente foi uma derrota acidental. Você perder de 2-1 na final, pressão de jogar em casa, agora o 7-1 foi uma humilhação num nível, cara, que é realmente sem precedentes, né, na história do futebol mundial. E ali eu estava no jogo também e, cara, a gente não acreditava, porque a possibilidade de o Brasil perder aquele jogo para a Alemanha existia e a Alemanha era a favorita. O Brasil sem o Neymar, um time meio esfacelado, tinha perdido o Thiago Silva também, então não seria nenhuma surpresa se o Brasil fosse eliminado. Mas daquela forma, tomando um gol atrás do outro, um time completamente sem reação, a gente não esperava, mas acho que os deuses do futebol, né, a gente fala tanto dessa instituição, deuses do futebol, finalmente fizeram justiça, porque gestões como a da CBF não poderiam ter passado impune. Esses caras não poderiam ganhar mais uma Copa, e principalmente a Copa no Brasil, que a CBF, Ricardo Teixeira, presidente do comitê organizador, o cara não poderia ser premiado e entrar para a história como um vencedor. Então, nesse aspecto, o 7-1 foi um grande serviço, né, para o futebol brasileiro, para abrir os olhos. E ali, cara, quem acompanhava a seleção, na Copa das Confederações, aquilo lá foi Eles falam que o Mundial, para debochar de corintiano, o Mundial de 2000 foi um torneio de verão. Cara, perto do Mundial de 2000, a Copa das Confederações foi uma farra. Os caras da Espanha, lá em Recife, foram pegos fazendo suruba na concentração. Os caras vieram aqui para passear, para curtir Rio de Janeiro, praia, não estavam nem aí. Então, aquele resultado completamente ilusório da Copa das Confederações contaminou a tal ponto que o Parreira dizia, não, temos obrigação de ganhar a Copa, somos favoritos. E mostrava a realidade paralela que os caras viviam. Poxa, a seleção brasileira, num momento de dificuldade, até de jogadores mesmo, vivendo uma entre-safra, ou escassez de liderança, o Brasil nunca foi favorito para a Copa, só pelo fator casa, camisa, mas por time não era. Então, a partir também do 7-1, começa-se o declínio, né, a debacle dessa gestão viciada da CBF. Cai Ricardo Teixeira, sumiu ali durante o afastamento do Ricardo Teixeira, o Del Nero. Então é um atrás do outro, cara, e todos envolvidos nas mesmas maracutaias. E era com essa gente que você lidava, né, ao tratar de uma Copa. Não é com alguém que tem visão sobre o Brasil. Pô, imagina o que Ricardo Teixeira pensa sobre o Brasil. Você falar para ele, pô, Ricardo Teixeira, a gente tem extrema pobreza no Brasil. O cara vai falar, caguei montão, né? Aquela histórica entrevista dele para Piauí. Então, acho que e ainda, cara, se você pegar a CBF, por exemplo, a estrutura não mudou muito. Quantas pessoas negras existem na diretoria da CBF? Nenhuma. Nenhum diretor negro. Nenhum ex-jogador ali, com um cara que saiba realmente, que viveu o esporte. Só gente... Cara, o Walter Feldman é o secretário-geral da CBF. Walter Feldman é um cara político, um cara que foi do PMDB, tá? Mas ele é a simbolização do cara que rema para onde a maré estiver apontando. O cara não tem ideia. Esses caras, eu realmente acredito que não tem ideologia. O cara, ele vai onde tiver dinheiro, onde for conveniente. Então, são essas pessoas que tomam as principais decisões do futebol. São caras que nunca viveram no campo, não sabem o que é um ambiente de vestiário. Então, essa crise de representatividade que a gente vive na política, ela existe também no futebol. Então, acho que enquanto a gente realmente não refundar a CBF, não tiver um movimento de quebra completa com essa estrutura completamente viciada, o nosso futebol vai seguir ser também um símbolo da elite do atraso que tanto marca o nosso país e não seria diferente na modalidade mais popular do país.
Posso fazer uma pergunta agora para o Breiley? Acho que a gente está chegando mais ou menos no final, mas é uma pergunta que eu tenho curiosidade, assim, porque pelo menos eu acho que nessa hora que a gente ficou aqui, acho que a gente analisou fenômenos, né? Até agora a gente fez uma análise histórica. Vamos falar do Ronaldo de novo? Não, Deus me livre. Vamos falar da frase dele lá, que não se faz Copa do Mundo com hospitais? Ah, é Sim. verdade, cara, é verdade. Isso aí foi um absurdo, né, mano? Mas aí, Isso aí é foda. e como eu e o Osmar, nós estamos dentro da escola, muito tem se falado de como será a escola pós-pandemia, né? E acho que esse é o debate da sociedade como um todo. O que vai ser da sociedade pós-pandemia, pós-Covid? Uma galera no começo estava muito positiva, inclusive, falando, ó, vai criar laços de solidariedade, as pessoas vão, né, criar instrumentos de coletivização e tal, mas parece que nós estamos indo para um outro caminho. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, Breiley, da gente tentar prever, obviamente, o futuro, mas a partir daquilo que a gente tem de material até agora. O que você acha que vai acontecer com o esporte? O que você acha que vai acontecer com o futebol, especificamente, pós-pandemia, né? Cara, eu acho que... A primeira pergunta é, terá um pós-pandemia? Haverá um pós-pandemia? Não, Em havendo um pós-pandemia? Louco, aí o cara, quem que é? Não, velho, porque pode ser que uma onda depois da outra e a gente tenha que criar uma nova sociabilidade. O lance da doença especificamente e tal, que se cria aí algum rolê. Calma, gente, já estamos vivendo o novo normal. O novo normal são mais de 1.000 mortes por dia, né? Exato, naturalização da morte, né, Breno? Demais, Exato. assim. E, então, cara, eu sou muito pessimista assim, em relação ao esporte, porque, primeiro, a gente não viu nenhuma rede de solidariedade, de clubes, de federações, não, vamos segurar a onda, o esporte só voltar quando for possível, nada. Pelo contrário, vamos acelerar e passar essa boiada aí enquanto o pessoal está preocupado com o hospital, com o governo Bolsonaro, a gente volta ao futebol e tá tudo certo. Então, a partir disso, e no meio de uma pandemia, o principal clube do país foi capaz de articular uma MP em defesa dos seus interesses, daí a gente já vê que não dá para esperar boa coisa. Tem até clubes, né? O Bahia, por exemplo, que vem fazendo uma gestão muito interessante do ponto de vista social, defende que essa MP pode fazer com que os clubes se unam, né? E dar o direito de mandante para um time de futebol faz com que ele tenha a possibilidade de exibir mais jogos. Mas imagina se esse modelo for como o do Flamengo, que na primeira oportunidade fechou a transmissão só para sócio e para quem pagasse. Cara, não tem democratização nenhuma disso daí, pelo contrário, você vai elitizar ainda mais. O torcedor mais pobre, o cara ainda consegue ver o time dele de vez em quando, ali no domingo, né, a quarta noite, depois da novela. E aí, se fecha a transmissão? Primeiro, o cara, muitos não tem nem internet, não tem celular, não vai conseguir acessar. E os que têm, quantos têm condição de pagar ali R$10 por jogo? Então eu sou muito cético em relação principalmente a essa MP nova do futebol, como vai ser esse realinhamento de forças, né, e o que ela vai gerar. E também do esporte eu não espero muita coisa, porque, poxa, a gente viu dirigentes atropelando a ciência, atropelando o fato da gente viver ainda numa curva ascendente da pandemia não, o futebol é a alegria do povo, é para alegrar as pessoas. Poxa, peraí. Então, se essa é a mentalidade que rege o nosso futebol, acho que daí a gente não pode esperar muita coisa. E a gente viu que, futebol não tem graça nenhuma sem torcida, cara. Então, É verdade. Poxa, é um ambiente asséptico, né? Tem que ter Torcida DJ, artificial. né, Breno? Tem o DJ lá, DJ de torcida. Não existe, cara. É um negócio absurdo. Mas tem uns caras que são bons, uns caras que pegam ali o momento que ele
solta uma bola na trave. Eu estou me divertindo, pelo menos, com esses caras. Mas O cara só faz gol, pra... ele bota a torcida gritando o nome do cara, né? Então, eu quero ver um cara que o time perdendo ali em crise vai soltar queremos jogador. Eu quero ver esse DJ ainda. Mas é tão deprimente, né, esse momento que a gente vive, que eu temo que isso se torne até o novo normal. A gente vê estádios vazios, né, os caras cobrando 200, 300 reais por ingresso, e para dar uma animada no ambiente, soltar ali, DJ, dá uma caprichada aí para ficar legal na transmissão. Então, eu esperaria, se houvesse realmente dirigentes, até com uma visão mais social do futebol, como é o caso do Bahia, alguns clubes do Nordeste também, Fortaleza, que se utilizasse esse momento para remar contra a elitização do futebol, para o clube entender, poxa, agora eu preciso do meu torcedor mais fiel, do cara mais fanático, o cara que vai estar aqui na hora boa e na hora ruim. Vou criar planos populares, encher estádio de novo depois que passarem todas as medidas restritivas, trazer de volta essa galera, movimentar a economia de alguma forma, mas infelizmente não enxergo um movimento capaz de levar isso adiante. Então, por isso que eu sou pessimista em relação ao futebol, e acho que a tendência, principalmente caso essa MP vingue, né, é continuar beneficiando os que já são privilegiados. Primeiro, os clubes mais ricos, de maior torcida, e, em segundo lugar, os torcedores que podem pagar pelo espetáculo. Até porque os patrocinadores na época de crise lavam as mãos, né? Falam assim, então, a gente não tá vendendo, não sei o quê, tá? Vamos diminuir o repasse. A CMP foi feita sob medida para juntar a fome com a vontade de comer, né? Era a fome do Flamengo de dominar financeiramente o futebol e a vontade de comer do Bolsonaro de engolir a Globo. E por enquanto, o único vencedor dessa história é o Bolsonaro, porque isso aí para a Globo foi uma rasteira. Os caras estão quebrando cabeça lá para saber como vai ser, entrar na justiça. Então, por enquanto, o presidente, né, que tanto instrumentaliza o futebol, é o único vitorioso dessa MP. E eu fico me perguntando, Breider, eu sei que a gente não pode se alongar mais, mas eu fico me perguntando como é que vai ser, tipo, né? Hoje não, né? Porque desde que implodiu o Clube dos 13, isso também virou um lance mais individualizado da negociação. Mas a concepção mais, vamos chamar de moderna nessa questão, que a transmissão é uma das maiores fontes de renda dos clubes. E aí você pega a Premier League, você pega a Liga Alemã, os caras fazem um esquema de rateio entre todos os clubes e tal, para que aqueles que estão na lanterna do campeonato, aqueles que são menores, mais regionais e têm menos torcida, e portanto tem menos atração do ponto de vista televisivo, eles também possam morder uma parte comum do bolo do dinheiro da TV. Eu fico imaginando o que vai ser desses clubes, né, na segunda divisão, desses clubes que estão em rabeira de tabela, esses clubes que são menores, regionais, são pequenos, uma Ponte Preta que jogou, né, um clube tradicionalíssimo e jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro por muito tempo. Quer dizer, que tipo de grana com televisão, com transmissão essa galera vai... É como se o Flamengo quisesse jogar um campeonato em que tem o Flamengo, mais 20... Vai virar octagonal. E mais 20, mais 19 marionetinha, sabe? E para mim isso cheira como, na verdade, um desserviço até a sobrevivência do futebol e ao próprio Flamengo no futuro. Porque beleza, o cara vai dominar o esporte, e aí? Joga a bola sozinho? É isso também. E o Flamengo tem essa ideia, né, de que não, queremos ser reconhecidos globalmente, virar uma potência mundial. E como você vira uma potência mundial se os jogos aqui não exigem, ou pelo menos só consegue jogar contra 2 ou 3 adversários à altura? Aí vai jogar um mundial de 24 clubes contra Liverpool, Juventus, Barcelona, Real Madrid. O nível de exigência ali é muito alto. Então, até pensando nesse aspecto, né, se um clube brasileiro quiser se internacionalizar, ele precisa primeiro fortalecer a liga daqui, tentar ser o protagonista, né, o melhor time, para depois acreditar, né, nessa utopia de que é possível ser reconhecido internacionalmente. Então é muito
E você falou dos times menores, cara, a perspectiva é desalentadora, e principalmente para esses trabalhadores da bola que vivem de contratos, né, de ocasionais para jogar só estadual. É, cara, muito. Aí eu acredito que muitos clubes tendem a seguir o caminho de outros, como o caso do União São João, que já jogou Sim, Série A exato. e hoje não Hoje existe. é só esperança. Tipo, a população fica assim, esse ano vai voltar. E o Cartola, que é dono, fica alimentando essa esperança, entendeu? Vamos voltar, não sei o quê. Mais nada. É isso. Estou contempladíssimo. Contemplados? Vamos pro momento doutrinação, então? Vamos. Sensacional. E vocês querem começar com a indicação aí? Deixa o Brailer começar. O nosso convidado. Então vamos lá, Opa, nosso ó, Brailer. então, eu vou nos clichês, né? Do futebol, acho que o fundamental é o negro no futebol brasileiro, do Mário Filho, porque é um livro que, se você lê hoje, você vai ter ali várias objeções, né? Até em algumas construções é um pouco soa racista, mas é um livro que retrata bem o tempo, né, em que o negro realmente era marginalizado como jogador, que antes o futebol brasileiro não aceitava negros e pobres, e hoje esse filtro, embora os jogadores sejam reconhecidos, é na gestão, a gente não vê dirigente negro, presidente de clube, treinador também é uma raridade, então ajuda a compreender bastante como funcionam as engrenagens do racismo estrutural no futebol. E de política, acho que um livro que eu li que eu gostei muito foi o Mujica, Revolução Tranquila. E é óbvio que é uma utopia também, de um país como o Uruguai é muito diferente, mas acho que tem muita coisa que a gente poderia aplicar aqui no Brasil e poderia dar certo. E de documentário, né, de filmes, séries, eu gostei muito de The English Game. Não sei se vocês assistiram, mas é uma série que conta a história, as origens do futebol na Inglaterra, e tem muito de luta de classes, de como os setores industriais se apropriaram do futebol naquela época e como os trabalhadores os jogadores dos times eram operários das fábricas, né? Como isso gerou vários embates com a elite predominante no futebol. Que legal, não conhecia esse. Muito Não bom. conhecia. É legal, vale a pena. O título, mas nunca assisti. Tá no Netflix. Que legal, eu vou deixar já no jeito, então. É isso. Posso mandar a minha? Rapidinho? Emenda, Claudinho. Manda ver. Eu queria indicar um documentário muito bom, que eu gosto muito, inclusive, do produtor do documentário, que é o Lúcio de Castro. Inclusive, se ele ouvir um dia o nosso podcast, saiba que eu quero também, vou convencer os meus amigos aqui, de entrevistá-lo. Não precisa convencer a gente, não. O Lúcio de Castro é foda também. Figuraça. Ele produziu um documentário que, né, a ESPN apresentou, que é o Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor. Vale a pena demais, muito, muito massa. E eu queria indicar um livro que não está comigo, que um aluno meu emprestou e não devolveu, viu, Thiago? É um livro que fala sobre futebol e fala sobre globalização. Chama Como o Futebol Explica o Mundo, do Franklin Foer, da editora... É ótimo mesmo esse livro. É muito bom, cara, muito bom. Fala sobre várias coisas. Traz à tona um hooligan falando sobre alguns pontos importantes com relação à violência. Acho que tem um artigo do Juca Kfouri, se eu não me engano, falando sobre o Brasil e os cartolas brasileiros. E tem também sobre as mulheres num país árabe, mas eu não lembro qual especificamente. Então, essas duas indicações. Vou pular você aí, Rafa, assim você já indica e encerra, beleza? Vou indicar 2 livrinhos também aqui, que é um livro meio de crônicas do Eduardo Galeano, tratando sobre futebol, que chama Fechado por Motivo de Futebol. Bom, ele tem uma crônica que ele chega a meter o pau no Che Guevara, que ele fala assim, mano, como é que pode esse traidor trocar o futebol pelo beisebol? Imperialista. Tá certíssimo. Imperialista. E o outro é aquele também famoso do Andy Dugan,
que discute lá o ambiente do jogo entre os nazistas e o que sobrou do Dinamo de Kiev no período da Segunda Guerra Mundial. Chama Futebol e Guerra. É bastante interessante também. É que o Dinamo de Kiev era o mais badalado, assim, equipe de futebol europeia antes da guerra. Foi destroçada pela guerra, né? Porque o que aconteceu lá na região. E a parte da resistência do povo, de parte do povo ucraniano em relação à invasão nazista tem a ver também com esse gás que o Dinamo de Kiev forneceu, batendo todos os times alemães que enfrentaram durante a guerra ali no campo de prisioneiros. Vale a pena. Perfeito. Cara, eu vou indicar, eu fiquei caçando aqui enquanto vocês falavam, mas eu não achei o nome exato do documentário, mas depois quando o Arthur for jogar lá no Drive lá, eu vou arrumar o link certinho. É um documentário sobre a Copa de 98 que passou no Canal Brasil. Ah, é aquele que fala que a Copa foi comprada, essas coisas, né? Bate em cima dessa tese, na verdade, né? Fake news no WhatsApp falando, né? Exato. Mas esse documentário bate em cima dessa tese. Gunther Schweizer, que é quem assina a carta do boato. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Exatamente. E eu acho que é da hora que esse documentário, assim, principalmente traz alguns jornalistas da imprensa internacional e tal, e mostra como nós brasileiros, a gente não sabe perder. E a gente sempre fica arrumando desculpinha, porque comprou, porque a gente nunca aceita que um time pode ser superior ao nosso. Enfim. E também o livro da... Hã? Não tem nenhum superior. Não, como diria o Renato Gaúcho, né? O que a gente tem para aprender de futebol? Olha 5 estrelas aqui, ninguém tem 5 estrelas. Não tem nada, a gente tem que ensinar. E o livro da psicanalista Beth Milan, O País da Bola. É essa a minha indicação, meus queridos. Todos contempladíssimos aí? Muito bom. Contemplado. O Breiler, fera demais, velho. Nossa, por mim, ficaria aqui horas e horas falando disso. Opa, Gostei não, demais. Pode crer. Foi Muito ótimo bom. papo, gostei bastante também. É bom, sinto falta de trocar essas ideias sobre política, aprofundar mais o futebol. No dia a dia não tenho tantas oportunidades, mas foi muito legal bater esse papo com vocês. Obrigadão por você ter aceitado.